Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Em nossa série chamada A Aventura do Antigo Testamento, estamos procurando ler a Sagrada Escritura como a narrativa do plano de Deus para a humanidade, percorrendo a história e as reflexões do povo bíblico desde o seu início. Fazemos uma pequena síntese de cada livro e de suas questões teológicas. No presente momento, estamos examinando a literatura sapiencial, depois de ter olhado para a literatura histórica desde o Gênesis até Esther. Já passamos, na literatura sapiencial, pelos livros da Sabedoria, Jó, Salmos e Provérbios. Hoje, vamos entrar no Eclesiastes. Na tradição judaica, o livro leva o nome daquele que está no primeiro versículo, Kelet, normalmente traduzido por o pregador. Literalmente, significa alguém que convoca uma assembleia. Na Bíblia católica, como na hebraica, este livro está associado ao rei Salomão. O nome grego Eclesiastes tem a mesma raiz de eclésia, que significa também igreja ou reunião de pessoas para ouvirem um pregador. O livro, então, tem um narrador, Kelet, e pode ser dividido da seguinte forma: uma introdução, 6 reflexões sobre os temas da vaidade e da ignorância do homem, um poema final sobre a juventude, o envelhecimento e a morte, seguido do epílogo. O tema da vaidade precisa ser bem entendido. Não se trata daquele significado que normalmente tem em nossa linguagem comum, de um amor próprio exacerbado ou desordenado, ou de uma superatenção à aparência. A palavra hebraica utilizada é rebel, que significa vapor, respiração, bruma, ou seja, a reflexão do Eclesiastes é sobre quanto a vida é efêmera, como as coisas deste mundo são vazias, ídolos que passam. Kelet se diz alguém que reinou sobre Israel em Jerusalém. Palavras do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém, diz o início do livro. Na temática da vaidade está a fugacidade das coisas, a monotonia cíclica do tempo e a transitoriedade da vida humana. Entre as coisas fugazes, vãs, Kelet coloca o prazer, a ânsia por sabedoria, o trabalho por possuir bens, e são fugazes porque a morte chega a todos e essas conquistas se perdem. Esses 3 elementos estão em paralelo com as 3 razões para a queda de Adão e Eva no Gênesis. O fruto que a serpente os induz a comer, da árvore da vida, segundo o versículo 6 do capítulo 3 do Gênesis, era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. Ser bom para comer corresponde ao prazer, aqui em Eclesiastes relacionado com a comida. Ser de agradável aspecto se relaciona ao desejo de ter bens, aqui relacionado ao trabalho para adquirir. O terceiro elemento está relacionado com o orgulho, o desejo de fazer-se como Deus, aqui em Eclesiastes associado à sabedoria, sempre considerando a conotação que esses vocábulos têm dentro do livro do Eclesiastes. Na sequência, são apresentadas as frustrações com a repetição cíclica de tudo no tempo e também o escândalo da injustiça. Por um lado, não há para Salomão qualquer progresso nas atividades humanas. Por outro lado, o mal corrompeu a sociedade humana lá onde a retidão deveria ter lugar, a começar pelos governantes. Então a atenção se volta para a solidão e a amizade ou o companheirismo, um dos poucos aspectos da vida humana que o Eclesiastes não taxa de vão. Finalmente, são oferecidos conselhos práticos
na forma de provérbios, seguido de reflexões sobre os males da vida. E o leitor é aconselhado a que se aproveitem os prazeres simples da vida cotidiana e que não haja preocupações sobre o futuro, que haja moderação em tudo, incluindo a curiosidade e o desejo de sabedoria. Quando Salomão fala na ignorância que tem a pessoa, está se referindo aos limites da razão humana. Aborda os mistérios da criação, afirmando que o ser humano não tem capacidade para apreender todo o mistério da providência de Deus e seus caminhos. É preciso, portanto, ser realista. Deve-se viver de modo a não esquecer de que o homem se origina de Deus, foi criado por Deus e que é mortal, sujeito ao envelhecimento físico e mental antes de chegar à morte. São inúmeras as metáforas usadas pelo escritor sagrado para expressar essas realidades. A título de exemplo, podem-se citar as seguintes passagens: o sol, a lua e as estrelas escurecem. Isso significa, para o Eclesiastes, que a visão humana diminui. Os homens fortes se curvam, significando que seus membros enfraquecem. Levanta-se ao som dos pássaros. Isso significa as dificuldades do sono à medida que a idade avança. O cordão de prata se parte, significando que a morte chega. De outra parte, a moral do livro está em afastar o leitor daquilo que hoje chamamos de zona de conforto. No capítulo 12, versículos 13 e 14, está a conclusão moral. Diz assim: tudo bem entendido, teme a Deus e observa seus preceitos. É este o dever de todo o homem. Deus fará prestar contas de tudo que está oculto. Todo ato, seja ele bom ou mau. No que diz respeito à autoria do livro, cabe dizer que a maioria dos escritores antigos a atribuíam ao próprio Salomão. Subsequentemente, autores modernos passaram a entender que não seria ele o escritor do livro. Mais recentemente, muitos adotaram a solução de que o Eclesiastes foi composto no período persa por um autor que adotou a pessoa de Salomão como a principal voz da obra. Qualquer que tenha sido o autor, no entanto, nunca se debateu que o escritor sagrado quis ligar Quelet a Salomão. A riqueza, a sabedoria e a soberania atribuídas a Quelet só são características de Salomão, o primeiro herdeiro de Davi. Pelo conteúdo do livro, vemos que esse entendimento é de um Salomão já idoso, desiludido com seu grande sucesso e frustrado com a sua vida. De fato, no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 4, o Antigo Testamento descreve o fim do reino de Salomão como um tempo em que ele acabou perdendo a fé exclusiva em Javé, o Senhor, influenciado por suas muitas esposas pagãs. Em resumo, é preciso ler as meditações de Quelet conscientes de que Salomão foi sábio, mas não foi perfeito e sem erros. Na próxima postagem, abordaremos algumas questões teológicas do Eclesiastes, como temos feito com os outros livros da literatura sapiencial. Que essa graça da bênção de sobre a sua vida, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.